Ok, então agora, depois de ter feito o braço todo, embora ele não esteja finalizado ainda, a gente tem que dar muito detalhamento para ele, mas pelo menos aqui a gente tem o visual do que vai ser já o final do volume do braço e mais ou menos como é que ele vai funcionar. Então já está bem interessante para que a gente consiga pensar como um todo o personagem. Então agora eu vou deixar minha referência um pouquinho escondida aqui. Vou voltar para o Outliner. E o que acontece? A gente tem uma quantidade de objetos bem grandes e todos são partes do braço. Então eu vou selecionar tudo aqui, dar um A, e eu vou mandar eles para a segunda camada, apertando M, deixar eles na segunda camada. O que vai acontecer é que a gente vai precisar modelar o nosso personagem, pelo menos ali a parte do tronco, e eu achei legal já fazer a parte das pernas também, para já ter uma dimensão real de como é que está ficando o personagem. Então eu vou adicionar uma segunda referência, deixar essa minha primeira aqui ativa mesmo, vou adicionar uma segunda referência também na visão de frente, que é uma referência que eu já tenho aqui que ele está de corpo inteiro. Essa aqui. Ó, as referências estão sobrepostas. Tem que aumentar bastante o tamanho dessa referência de corpo inteiro e mudar a posição dela, aumentar bastante mesmo. Eu acredito que seja a mesma foto, tá? Eu peguei essas referências todas da internet, que era da venda do Action Figure, então eu acredito que sejam todos as mesmas fotos. Porque basicamente elas se encaixam. Quase a mesma foto ali, só por conta da perna. Mas o importante é isso, ó. Conseguir arrumar a referência aqui, ó, em X, Y e o tamanho, né, o size, de maneira que só para pegar bem o tamanho, né? De maneira que elas se encaixem, ó. Então, basicamente, o mesmo desenho, certo? Então, essa primeira aqui eu não vou precisar, deixei o linho desmarcado ali. Nosso braço está na segunda camada, a gente vai na primeira camada agora desenhar então a parte do tronco e das pernas também. Então, centralizada no nosso cursor 3D, Shift C para centralizar ele. Pode ser que não esteja exatamente no centro do personagem, não tem problema. Vamos adicionar um cilindro com 12 vértices. Vamos entrar em modo de edição e a gente vai trabalhar então dessa maneira. Basicamente eu vou colocar o cilindro no que seria na barra no cinto ali na parte da calça e vamos modelando. Como eu já falei antes, a referência ela não precisa ser perfeitamente desenhada em cima, o que eu quero é o volume certinho. Então eu vou desenhando, ela vai ficar um pouco fora. Nesse caso aqui dá pra gente arrumar um pouquinho. O X aqui pode ser 0.2, talvez. Ah não, 0 mesmo. O X é 0. A referência em X é 0. Para que a gente possa pelo menos trabalhar com ele aqui direitinho. Então, segue a mesma regra. A gente vai fazer seria o bloco, né? Volume do nosso personagem. E depois começar a dar o acabamento, principalmente a parte das armaduras aí. Bom, a extrusão escala de um jeito muito simples. Sem nenhum problema. Extrusão escala direto. Vou puxar uma janela nova aqui no canto. E essa aqui é a visualização de lado. Obviamente o nosso personagem não é assim de lado, né? Então eu vou fazer uma escala em Y. E aqui a gente tem que aproximar um pouco do que seria a pose dele. Ele tem o tórax mais largo, a cintura mais fina. Então a gente vai fazer mais ou menos essa pose heróica, né?
mais ou menos isso aqui, que é a parte do peito dele, que é bastante estufado, na verdade, né? Porque ele tem um peitoral com armadura ainda. E aqui a região do que seria a lombar dele, a coluna, parte da bunda dele e depois aqui que seria a virilha e a região para descer para as pernas. Então basicamente seria isso daqui. Não sei se vai ser exatamente isso, talvez vá mudar, mas basicamente nosso personagem fica parecendo isso. Muito bem. Então, a partir daqui, a gente pode começar a trabalhar com uma estrutura já própria para fazer a extrusão das pernas dele de um jeito mais tranquilo. Então vamos fazer assim. Vamos trabalhar com o modificador já do Mirror. A gente vai selecionar o nosso personagem em modo de edição, vamos selecionar a metade dele, certo? No caso, a metade esquerda da tela, a metade direita do personagem, vamos deletar e ficar só com isso aqui. Vou adicionar o modificador do Mirror, marcar o clipping. E aqui a gente já consegue arrumar basicamente desse jeito. Ó. Aqui a gente vai precisar de um corte para fazer a região do caimento da virilha. Então a gente faz assim. Vamos arrumando a lateral. Essa aqui é a visão de frente. Essa aqui é a visão de costas. Isso aqui por enquanto. E agora, aqui embaixo eu tenho 4 vértices que a gente vai acabar juntando. Aqui talvez, eu tô só pensando porque aqui talvez com a calça dele acaba sendo muito próxima, vamos fazer assim. Vamos juntar um pouquinho. Vamos criar uma face aqui. Com a ferramenta de recorte eu vou criar 3. Nós temos 3 vértices, 5, 8. Então vamos criar 3 recortes aqui. E com essa seleção, por mais que ela pareça um pouco esquisita, a gente tem onde as pernas vão acabar saindo. Vamos só arrumar o seguinte, ó. Puxar um pouco para cima, um pouco para frente. A gente tem que fazer com que essa parte aqui de baixo, que ela seja arredondada, digamos assim. Esse ponto aqui seria o ponto mais baixo, seria a virilha do personagem. Aqui a região da bunda dele que a gente ainda não desenhou. E aqui o caimento da região da virilha dele. Então, a partir daqui a gente tem como estruturar uma extrusão para as pernas. Tem muitos vértices de um lado e poucos do outro. Se a gente usar aquele comando de novo do Loop Tools, a gente consegue rapidamente fazer com que ele se torne um círculo. Então a gente vai ter uma forma cilíndrica para fazer a extrusão dessa perna de um jeito muito mais fácil, embora não seja extremamente cilíndrico, né? Ela é um pouquinho mais... É cilíndrico o formato, mas ela acaba sendo um pouquinho ovalado, não é um círculo perfeito, então ela acaba ficando um pouquinho mais próximo disso. Ajustando, deixa eu dar mais uma arrumada aqui com calma. A gente tem que ter esses vértices de maneira geral aí arrumados, para que fique muito mais tranquilo o nosso trabalho depois. Então, ó, selecionei aqui. Agora a gente pode puxar a extrusão.
e começar a trabalhar com as pernas do nosso personagem. Por enquanto ele vai ser um personagem bem liso, digamos assim, né? Por conta tanto da parte das costas quanto da parte da frente, por enquanto ele fica liso mesmo. Não dá pra levar muito em consideração a parte da fotografia, porque ele tá com muita perspectiva, porque é um boneco, né? E as calças dele estão praticamente caindo, e os fundilhos estão muito lá embaixo, então tem que tomar cuidado quando a gente pega referências assim. Até daria pra baixar um pouquinho aqui, mas não dá pra baixar muito, porque senão ele vai ficar um pouco esquisito. Não dá pra seguir a risca essa referência, assim ficou até melhor realmente. Agora eu trabalho com extrusão em escala, cuidando para que esse vértice aqui, que é do centro da perna, vá sempre no centro da perna. Tem um pouquinho antes do joelho. Essa região aqui é do joelho dele, então eu vou ter um pouquinho antes do joelho, um mais ou menos no meio do joelho e um mais ou menos abaixo do joelho. Isso aqui seria a região do joelho dele. Aqui eu vou fazer os acabamentos da calça um pouco, não muito. Até mais ou menos a região ali onde estão os pés dele. Então, olhando de frente, eu já tenho mais ou menos a silhueta. Olhando de lado, eu tenho uma silhueta, mas um pouco esguia demais. O personagem é um pouco mais forte, né? Vou deixar aqui um pouquinho mais de, digamos assim, músculos. Região do joelho eu coloco um pouquinho mais pra frente. Essa região da canela um pouco mais pra trás. E pra ficar com aquela ideia de pose heróica de personagem mesmo. Por enquanto, a gente fica com esse personagem um pouco esquisito assim. Um pouco mais de volume aqui embaixo. Aqui ele tem um pouco mais de volume por conta da calça, né? E vamos dar um pouquinho mais de volume aqui pra coxa. Aqui na cintura a gente já ajusta também na parte da virilha. Então basicamente temos o visual do nosso personagem aí. Tem um pouco mais de quadril, na verdade, do que aqui na região da cintura dele. Essa parte aqui que está um pouco esquisita é a parte da onde, na verdade, vai o cinto. Então eu vou inclinar um pouquinho para seguir um pouco a linha de raciocínio do desenho, mas eu não posso seguir demais porque senão ele perde totalmente a referência daí da proporção do corpo, porque na verdade ele está usando o cinto muito mais baixo do que seria o normal, né? Cuidando para arrumar também de lado. E aqui para desenhar, a gente vai desenhar o cinto a partir daqui mesmo. Eu vou criar uma divisão nova. E essa região aqui vai ser a região do cinto dele. Então, nesse caso aqui, a gente realmente já vai ajustar para que todas as distâncias entre o vértice de cima e de baixo fiquem corretas.
vai ser isso daqui. E olhando aqui de frente, a gente cria alguns cortes para ter um controle um pouco melhor. Principalmente da região da virilha dele. Tem uma linha a mais, não necessariamente para fazer a proporção das nádegas aqui, mas é mais para ter um pouquinho de volume. Para que a gente tenha novamente a silhueta, pelo menos, porque senão acaba ficando muito estranho, assim, um pouco plástico, fica parecendo um boneco mesmo, um personagem sem nenhum tipo de volume nessa região. Depois, se precisar ajustar um pouco mais, a gente ajusta, mas pelo menos, né, como ele está de calça jeans, não é para ter todo o desenho da bunda, mas pelo menos a silhueta tem que ter uma ideia. Ok. E daqui, dessa seleção, a gente pode criar o nosso cinto. Eu vou dar uma extrusão. Não vou movimentar essa extrusão. Aperto ESC. E eu vou usar uma escala normal. Para que ele tenha a projeção ali do cinto. Ele não vai sair muito ordenado, isso é normal também. A gente vai só arrumar ali o desenho para que tenha mais ou menos o cinto. É isso que eu digo, a referência ela não ajuda porque aqui tudo bem, ele está com o cinto um pouco mais abaixo, ok? Só que nas costas ele está com basicamente o cinto no cofrinho. E na verdade na referência da imagem também, né? Então na verdade é isso mesmo. Então ele fica com basicamente o parte do cofrinho ali aparecendo. Ok. Então estamos finalizando a base do corpo. Só para a gente aproveitar que já está aqui mesmo, vamos fazer a parte do pé dele. Então a parte do pé dele vai ser basicamente assim, ó. Eu vou fechar essa face aqui para poder fazer a extrusão com mais calma. Vou fazer uma extrusão uma escala para fazer como se fosse a bainha da calça. E eu vou puxar uma extrusão reta. Tá, movimentando livremente aqui, olhando de lado. E depois fazer uma escala no eixo Z zerada, para ele conseguir deixar reto aqui para mim. Muito bem. As 4 faces que estão viradas para frente serão nossas faces para conseguir fazer a extrusão dos pés dele. Então, faz a extrusão. Ó, vai ficar parecendo um calçado quadrado, basicamente. E é daqui que a gente consegue fazer todo o desenho dos pés dele. Então, quando se trata de calçados mais simples, assim, que nele está usando como se fosse um sapato bem tranquilo, ó, eu tenho basicamente o volume do pé dele. Aí agora eu recorto algumas vezes aqui para que a gente possa
editar esses vértices de uma maneira uma região interna do pé normalmente tem uma projeção um pouquinho para dentro e a de fora justamente um pouquinho para fora. Ó, olhando mais ou menos assim, já tem um acabamento. A parte de baixo, não precisa se preocupar muito. A gente vai acabar reorganizando esses vértices também. E eu prefiro fechar a parte de baixo aqui, tem uma face que tá gigante, né? Prefiro fechar a parte de baixo desta maneira. Não, daí fica com faces quadradas e não ficam muitas faces aí para incomodar. Dependendo do trabalho que a gente vai fazer dependendo de qual tipo de calçado, no caso dele aqui é um sapato, né? Então ele vai ter o solado com um salto. Então é legal já pensar nisso para poder construir o visual. Tá, basicamente tem aí toda a volta. Ele usa um calçado que é realmente um sapato. E toda essa região aqui eu vou baixar um pouco. E essas faces aqui, uma pequena extrusão. Então daqui nós temos o salto do sapato dele e já tem o caimento do restante do calçado. Fazendo ainda uma subdivisão aqui no meio, se nós utilizarmos a subdivisão com uma pequena escala, a gente já tem basicamente o arredondamento, né? Vou chamar de arredondamento, por falta de palavra melhor, do calçado dele como um todo. Daí dá para ajustar um pouquinho, porque ele está com a calça caindo um pouco no calcanhar. Basicamente isso. Salvar e daí a gente continua então o detalhamento no próximo vídeo.